Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o papel do líder e a importância desta cadeira de líder na organização. E não é a importância de estar na cadeira do líder, na posição de liderança e de delegar funções. E nós percebemos, e no dia a dia, e eu tenho um exemplo assim muito próximo, do papel negativo do líder, da função negativa do líder, que às vezes ele atua pelo poder e ele pune de uma forma muito silenciosa os seus liderados quando não fazem o que ele acha que é certo, mas de uma forma muito sutil. Ele não responde mensagens, ele pune deixando uma tarefa a ser distribuída para um dos liderados não foi distribuída. Então seria uma punição. Isso é um exemplo negativo. O líder, a posição de líder, ela deve trazer o exemplo. Infelizmente nós temos líderes, às vezes, que se valem do poder para satisfazer seu ego. E como é que ele satisfaz seu ego? Não admitindo o diferente. Não admitindo que pessoas do time possam trazer ideias diferentes. E ideias diferentes traz normalmente a diversidade. Ele fala em diversidade, mas ele não admite a diversidade. Ele fala em questões de inclusão, mas ele exclui aquele que pensa diferente. E nós vemos isso, observamos isso muitas vezes nas mais diversas organizações. Então, muitas vezes, o engajamento, o trazer o engajamento, muitas vezes não é papel desempenhado para o líder. Ele tem a função de líder, mas ele não traz o engajamento. Ele é aquela pessoa que desagrega através do poder. O que denota aí? Denota um ego fragilizado. Uma pessoa que se sente ameaçado por um dos seus liderados. Que é aquele que traz uma ideia diferente da que ele acredita que seja a melhor, porque ele é o líder, mas só que ele está agindo como chefe. Ele coloca o liderado na geladeira. É uma forma de punir. É uma forma de mandar uma mensagem subliminar. Olha, quem manda aqui sou eu. E muitas vezes o time percebe essa posição do líder. Ele está como líder, mas ele age como chefe. E ele tem um discurso maravilhoso. E muitas vezes percebe-se que o time, por precisar do trabalho, por precisar e por ter medo, ele acaba se colocando como aquele funcionário que aceita tudo o que esse líder coloca como certo. Por quê? Porque os liderados precisam do trabalho. Mas ele é aquele típico exemplo a não ser seguido. Por quê? Porque ele se vale do poder. O verdadeiro líder é aquele que traz, que agrega, que traz novas ideias, que percebe que cada um pode ter uma ideia e que essas ideias podem agregar. Ele pode muito bem falar assim, olha, eu não concordo com a sua ideia, mas ok. Olha, a cultura da empresa não aceita essa tua ideia, mas é uma ideia que eu respeito. Muitas vezes o líder, ele não fala. Ele não responde. E não responder já é uma resposta. E, às vezes, o líder, a pessoa que está na posição do líder, porque ele não é líder, mas ele está na posição do poder. E o poder, você quer saber quem é uma pessoa, dele o poder. E o poder mostra o caráter da pessoa. E o poder traz a ele ali aquela forma de eu mando, eu sei o que é melhor, eu sou o certo, eu sou o dono da verdade. Só que ele não é. Mas naquele momento em que ele está empoderado,
ele deixa algumas pessoas do time, digamos lá, na geladeira, no esquecimento. E o time está percebendo isso. Ele é aquele típico exemplo a não ser seguido. Então, isso impacta direto ou indiretamente, porque ele está na liderança, ele não é. Ele está num cargo de chefia, mas isso pode rodar. Isso pode acontecer ali, mudanças, a dança das cadeiras, né? E ele, na realidade, ele não está contribuindo para o crescimento do time. Ele está contribuindo para quê ali? Para mostrar que ele está na posição de líder. Mas quem manda é ele, como chefe. E que, não ousem a discordar ou fazer diferente do que eu mandei. Não é do que eu sugeri. Não tem aqui discussão. A discussão tem que ser do jeito que eu quero. E é aquela pessoa, normalmente, muito frágil emocionalmente. São pessoas que têm no cargo de liderança a sua maior realização, muitas vezes na vida pessoal também. Na vida pessoal, muitas vezes, essa pessoa não se realizou. Então ela tem, no poder que foi dado ali, foi conferido a maior realização. Então ela sai ali como aquela pessoa que tudo para ela é esse poder. Esse poder, e aí ela sai distribuindo ordens e não ideias. Ordens e não exemplos. O exemplo, ele é subliminar. O líder é aquele que não precisa mandar, mas ele acolhe as ideias do time. Ele agrega, ele troca, ele tem um jeito sutil de chamar atenção. Ele tem um jeito sutil de falar, olha, aqui você poderia ter sido melhor. Aqui você pode ser melhor. Eu acredito no teu sucesso. Ele não expõe. Ele não critica em público. Ele elogia em público. Mas ele traz o time para si. Ele traz de uma forma ali que o time passa a perceber que existe um potencial e esse potencial está sendo dia a dia trabalhado com o potencial desse líder que tem uma gestão humanizada. E que ele não se sente ameaçado porque ele sabe que, mais ou menos aquele exemplo, né? Existem várias estrelas no céu, todas brilham, e eu não preciso apagar o brilho de nenhum. E nós observamos muitas vezes que pessoas que não têm essa percepção do time que deve ser engajado, né? Que tem que ter uma conexão entre o time e o líder, entre o time e a organização, entre a empresa ali, essa equipe tem que ser desenvolvida, esse time tem que ser desenvolvido, e essa figura central do líder, ele não sabe, muitas vezes, o impacto negativo das suas ações, é porque ele tem um ego muito inflado. E, na verdade, ele esconde uma fragilidade imensa. Ele não pode ser ali confrontado com ideias que não sejam iguais às dele. Houve uma outra ideia, aconteceu ali de um colaborador trazer, olha, e se fosse assim? Ele pode até não falar nada, mas ele coloca aquele colaborador na geladeira. Ele deixa aquele colaborador de lado. E, óbvio, subestima a inteligência do colaborador, mas o colaborador sabe e percebe que, olha, ele não gostou da ideia que eu dei. Provavelmente se sentiu ameaçado. A ideia só pode ser a dele. Então, para manter o trabalho, ele não dá mais ideia alguma. Isso é ser líder? Isso é desenvolver pessoas? Ou isso é manter o controle para que eu não me sinta, enquanto líder, aspas, ameaçado? Tem que ser do jeito que eu quero. É aquela coisa controladora e centralizadora. Tipos de liderança. Existe aquele líder democrático? Não é esse exemplo que nós estamos dando aqui hoje. Esse líder que deixa
alguém da equipe, ou time, parte do time, ou alguns elementos que ousaram trazer ideias inovadoras, ou pensar de uma forma inovadora ou diferente do time, não foram considerados ou foram colocados propositalmente na geladeira. Deixaram lá, vamos lá. Vamos ver se ele se cansa, se ele pede para sair. Ou se ele vai perceber, e óbvio que vai, que quem manda sou eu. E aí entra aquela política bem ditadora, né? Com aquela carinha democrática. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, não estamos falando de uma liderança democrática com exemplos positivos. É o tipo de liderança a não ser seguida. Porque a liderança a ser seguida não é essa que estaciona o time. Que deixa aqui, olha, é aqui que eu tenho que ficar. Mais ou menos assim, né? Existem empresas que pensam que o melhor lugar é o lugar que eu já estou. Eu não vejo que eu posso mudar de local. A minha sala é aqui, vai ficar assim, a mesa desse jeito, o quadro desse jeito, o computador dessa forma, e sempre assim. Eu não admito mudanças, nem formas diferenciadas para trabalhar. Só se vier da minha cabeça. Se vier do jeito que eu acredito que possa ser. Se vier de um liderado, não, por quê? Quem é você? Então, esse não é o tipo de líder a ser seguido. Não é o líder que serve como exemplo. O verdadeiro líder é aquele que as pessoas olham e falam assim, nossa, essa pessoa é um exemplo a ser seguido. E muitas vezes a gente ouve, né? Quando eu chegar numa liderança, eu quero ser como fulano. Esse tipo de líder que não agrega é o tipo de líder que as pessoas falam assim, está aqui um exemplo de como não ser numa organização. Que é o tipo de líder que desagrega. As pessoas até ficam. Vai ter sempre aquela turma do puxa-saco, óbvio. E ele precisa disso. Ele precisa ser adulado. Para ele se sentir ali, porque ele vive nesse mundo, né? Ele precisa sentir ali que ele é adulado, que ele é querido, mas as pessoas querem o cargo, não é a pessoa. A pessoa líder, as pessoas sabem, é um ditador, manda, tem que ser do jeito dele, mas ele neste momento tem o poder e eu preciso do meu emprego. Tira esse cargo dele, o que sobra? A pessoa, não se dá para separar a pessoa do cargo. Elas conversam entre si, isso demonstra caráter, isso demonstra personalidade. Então, como nós falamos de exemplos de liderança, é interessante pensar aqui, né? Você tem sido um exemplo? Você é aquela pessoa que agrega? Você traz para o teu time exemplos a serem seguidos? Você observa o engajamento que você leva para o seu time? Vamos trazer essa reflexão hoje aqui, no final do vídeo agora. Você agrega no seu time? Você é aquela pessoa que engaja, que faz o time crescer, que permite novas ideias, que o time olha e fala, poxa, esse é um líder que faz a diferença no time? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Até mais.